Irmãos, a nossa paraxá de hoje... antes nós queremos dar alguns avisos e vamos mostrar umas fotos, né, Rogério? Lá da Beit Tefilá Rehovot, da casa de oração ali na Dom Fernando. Mas a nossa cozinha, até a dona Lurdinha, não sei se a dona Lurdinha está aí, dona Lurdinha, 1º de janeiro nós paralisamos a nossa cozinha sem data de retorno, porque temos que esperar a construção lá, né? 1º de janeiro já está parada, a cozinha. Então, Ritona, não sei como é que vai se arranjar nessa, né, Chiquinho? Mas nós paramos para poder mudar a cozinha e fazer manutenção nela e fazemos algumas coisas. Aqui são algumas fotos que nós temos ali da Beit, da casa de oração ali na Dom Fernando, sem o telhado, sem as telhas, que foram removidas. Essa semana passada, foi uma semana muito difícil. Por quê? Porque nós tiramos mais de meia caçamba de cocô de pombo dali daquele local e o mau cheiro foi grande, mas muito insuportável mesmo. Tá vendo? Olha aí o estado, o forro saiu todo e nós estamos com algumas paredes muito perigosas lá dentro. Eles pararam aí de mexer porque as paredes estão para desabar, né? Então nós vamos ver se começamos a remover algumas paredes segunda-feira, ver se retiramos, se a prefeitura nos permite. Olha, isso é por dentro. Mas o sol já entrou e jogamos creolina em tudo quinta-feira e ali. Então, na sexta-feira de manhã, parecia que a gente estava chegando. Olha o tamanho das caixas de cupim, não é marimbondo, não. É cupim. Olha só. Mas está tudo limpo lá, que nós já removemos tudo isso aí, os funcionários removeram. Tem bastante trabalho amanhã, porque nós temos que, alguns caibros desses que já desceram, nós precisamos selecionar, colocar em locais próprios. Toda a lajota lá do deck. Tem fotos lá do deck, Rogério? Tem. Não, foto nova não. Eu quero... A fotógrafa Ritona não fez as fotos, não? Então... Aí, ó, tá vendo aqui, essa parede aqui, ó, à direita aqui, que ela está desabando, ó. Tá vendo? Tá muito, muito ruim. Só para vocês verem o estado que está, ó. Tá vendo? Do lado de fora, apenas entrar ali não dá. A Ritona fez algumas fotos dos trabalhadores. Estão muito ruins. Mas as externas não caem, diz os engenheiros, que não caem, não, que elas são de pedra, né? Então, aqui você está vendo uma casa destruída. Aqui é a construção do deck, tá vendo? Aquela lajota toda que está lá embaixo, nós precisamos subir com ela amanhã. Porque aqui já está todo fechado. Tá vendo? Ó? Ali está Alexandre trabalhando. E Luzia, tá vendo? Aqui, ó, aqui embaixo do deck, nós teremos um basement, um lugar para guardar nossas coisas aqui. Vai ser ali embaixo, ó, vai ser grande, para guardar todo o nosso material que vai aguardar aí. Isso aí para você ver o estado de uma casa destruída. Essa é a casa do seu José, a fachada do seu José Jacob Saad. E essa fachada nós temos que restaurar porque ela é tombada pelo patrimônio histórico e nós temos que restaurar do jeitinho que aí está. Mas depois você vai vê-la já restaurada. Mas hoje é assim que ela se encontra. E cada etapa, irmãos, a gente vê que as etapas que nós vencemos são etapas, por enquanto, de purificação do local. Porque a casa é conhecida na cidade como um local assombrado, devido ao que aconteceu ali. Não tem nada de assombração lá. Tem de sujeira que os homens fizeram. Aqui é a escada, ó. Nossa escada já está quase toda com o piso pronto. Essa semana termina o piso da escada. Eles estão trabalhando um trabalho muito pesado,
muito difícil. Aí, tá vendo? Eles têm que fazer essa parte de dentro aí do deck. Ó, o Zé Carlos. Esse aí é filho ali da casa, ele nasceu ali, José Carlos. Tá vendo? A escada já está toda em pedras, já está terminando. Zé, inspetor, inspecionando a obra, viu aí, ó. Esse é que é filho de lá. Ele mais 2 irmãos nasceram ali no período que ali foi a Promatre. A Leni, viu, Silvia? Leni está aí, em Vitória. Aí, tá vendo? Vocês estão... a parte de fora. Nós vamos, provavelmente, até fevereiro, nós temos que deixar aqui até final de fevereiro, provavelmente, se o Eterno passar um vento do Espírito, nós entramos na casa. Mas achamos que não, vamos ver. Então, vamos ficar ali fora numa tenda, no deck, né? Enquanto estaremos restaurando a casa. Porque é uma restauração. Na realidade, nós não estamos construindo. A casa está construída, nós estamos restaurando apenas. Não é? Então, olha aí, ó, aí você tem uma vista melhor de como ela está. Aquela árvore que nasceu ali já saiu de lá, essa semana. Mas um perigo muito grande, irmãos. Um perigo assim, para quem trabalha, os trabalhadores ali. Então, você vai ver que para nós construirmos, nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, na Parashá Lech Lecha, vá por ti. Por quê? Porque essa é a nova. Tá vendo? Como ela vai ficar, ó. Tá vendo? O engenheiro mandou para a gente essa semana, não a parte interna dela, mas a parte externa será assim, ó. Tem algumas coisas de sonho aqui, de uns jardins meio sonhados do Leandro, mas tá tudo ok. Aqui vai ser a secretaria, ó. Aqui, lá é o anexo 1, ó. Anexo 1. Aí, ó, tá vendo? O deck ali, ó, aquela escadaria, você desce para os jardins. E as nossas árvores não são tão pobres como os engenheiros colocaram aí, não. São mangueiras enormes, 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 tá vendo? As árvores estão bem pobrezinhas. Para aparecer a casa, né? Então, ela será toda cinzazinha, bem branca e azul. Tá bonita, né? Para ficar assim, nós vamos ter que trabalhar, né? Porque a casa não pode cair, não é? Igual as crianças cantaram. Então, você sabe que nós temos muitas casas construídas que precisam ser demolidas, porque já estamos fazendo a introdução na Parashá Lech Lecha. Você sabe, vá por ti, é a chamada de Abraão. Então, ele vai deixar a sua casa e vai partir. Seu pai vai com ele. Naor morre em Harã, quando ele sobe até Harã. Ali Abraão dá uma parada por um período longo. Os comentaristas bíblicos falam que por quase 4 anos ele para em Harã, ou 4 anos. E depois ele vai descer a terra de Canaã. Mas ele desce sem os seus pais, sem o seu pai, porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher para construir a sua casa. Esse é um mandamento para nós. Um mandamento. E Abraão cumpre esse mandamento perfeitamente. Deixar a sua casa, deixar o seu país, deixar o seu povo é algo assim bem, bem difícil. Então tem muitas construções que elas foram construídas fora dos padrões. Então, casas, né? Que essa é uma estranha obra que o Eterno vai fazer. Destruir estas casas. Destruir. Por que estranha? Vamos lá em Isaías, no capítulo 28 comigo. Por que a obra é estranha? Porque a obra é no meio do seu povo. A casa foi construída fora dos padrões espirituais. Então, aqui, ó, o mau uso da casa, depois que o seu José Jacob Saad faleceu, Dona Matilde vendeu, a esposa dele. E o mau uso da casa fez da casa isso que vocês viram. Nós vamos entrar nessa casa no jubileu. Tem 49 anos que ela está juridicamente desocupada. Então, aqui você encontra em Isaías, no capítulo 28, uma coisa assim, muito interessante, a partir do versículo 17.
Elohim de Israel se levanta contra o seu próprio povo, diz o profeta Isaías. Colocarei o juízo como a linha de medir e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte, ele está falando do povo dele, por isso que é uma estranha obra, será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. Será puro terror só o compreender tal notícia. A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela. O cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. A casa não traz proteção e nem abrigo para ninguém. Essa aqui. O Eterno se levantará como no Monte Perazim e se irará como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Por que que é estranho? Porque ele se levanta para corrigir o seu próprio povo. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, não precisa você ir lá. Ele diz assim, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Elohim. E se primeiro começa por nós, como será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Elohim? Como se vai o juízo começar por nós, que será com aqueles que são desobedientes? Então, essa semana nós estivemos ali em frente a um prédio no bairro República, onde o prazo para estabelecimento de justiça expirou. Por quê? Porque a Infraero entrou na justiça contra um prédio ali no bairro República. Eu estou com a foto dele aqui, ó, porque nós estivemos lá essa semana. Então, na rua Jacinto Bresciani, um prédio muito bonito. Nós fomos lá para tocar o chofar, lá em frente a esse prédio, para que se cumpra a justiça. Por que que tem que se cumprir a justiça? Por que que a Infraero tem razão? Porque 2 apartamentos, 2 andares desse prédio precisam ser removidos, porque atrapalham a rota dos aviões. Se chocar o avião ali, muitas vidas vão morrer. Então, quando nós construímos a nossa casa desrespeitando os padrões de justiça, ela tem que ser demolida. Tem que ser demolida. É isso que precisa acontecer. Então, por quê? Porque ela atrapalha muita gente, ela vai levar à morte muitas pessoas, ela vai trazer prejuízos a muitos. Se um avião chocar, o que vai acontecer? Muitos vão morrer. Então, precisa que a justiça... Assim é na nossa vida. Assim é com a nossa vida. Assim aconteceu com a casa de Eli. Porque nós estamos falando de uma casa física simbolizando uma espiritual. É isso que nós estamos falando. Nós concordamos com a ordem judicial física, foi isso que nós vamos fazer ali. Concordar com a ordem do juiz da comarca de Vitória, que tocando o chofar para que isso aconteça e para que aconteça na nossa vida também. A nossa casa que nós construímos fora de padrões. Então tem que haver uma intervenção da justiça. Nós pedimos ao Eterno, cumpra-se a tua ordem aqui e nas nossas casas. É isso aí. Para que entremos dentro dos padrões exigidos pela Torá e pela palavra do Eterno, né? Então, a Parashá Lech Lechá Vá por Ti, que é a nossa Parashá dessa semana, nos esclarece bem com 2 exemplos, né? Com Abraão. Quer ver? Vai lá em Romanos no capítulo 4, comigo, que é a nossa Brit Hadashá dessa Parashá. É a porção do Novo Testamento dessa Parashá dessa semana. Primeiro ele cumpre o mandamento de deixar a casa do seu pai e vai por ti, vai obedecendo que eu quero o melhor para você. Isso que Elohim estava falando para Abraão. Vai porque eu quero o melhor para você. Então obedeça por fé. É a fé que nós ouvimos hoje pela manhã. Aqui do versículo 1 ao versículo 8, em Romanos 4, diz, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Elohim.
por aquilo que ele fez. O que diz a Escritura? Abraão creu em Elohim e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Elohim imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É o Salmo 32. Porque Davi teve a sua casa desmoronando por causa de um pecado, das obras da carne. Mas ele a reconstruiu com muita luta, com muita dor, com muita humildade, com muita submissão a Elohim e a sua palavra. Então ele pôde cantar no Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. A maldade de quem? De Davi. Quando ele praticou um crime. Não é? Ele feriu a Torá ali no Decálogo em vários mandamentos, né? Então ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Eterno não imputa o pecado. Por quê? Porque ele se arrepende, ele se humilha, ele se abaixa e diz: eu errei, eu pequei, tu tens razão, Eterno. É isso que ele está falando. Construir uma casa é nesse nível aí que o Eterno exige de cada um de nós. Então ele nos faz saber, o Eterno nos previne, ele nos aconselha como nós devemos construir espiritualmente. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Ele está prevenindo aqui, ele está aconselhando como eu e você devemos construir. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Olha como eu devo construir, eu e você. Segundo a graça de Elohim que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque o fundamento da casa já está colocado. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua, o Mashiach. Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata e pedras preciosas, sem obras da carne, madeira, feno e palha, é o material mais frágil. Quando o fogo vier lamber a casa, a madeira, o feno e a palha vai destruir. Sabe por que ele está falando isso, irmãos? Por causa da função sacerdotal. Nós temos ali no capítulo 14 de Gênesis, dentro da nossa paraxá, a constituição do nosso pai da fé, chamado Abraão, do judaísmo ali. Ali é constituída a religião qual você tem. Que você disse que ama Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele é um judeu, ensinador da Torá, o nosso rabino. Se o amamos, nós vamos ter que cumprir as nossas funções sacerdotais, os homens, porque eu não sou sacerdote. Então, olha só, a obra de cada um se manifestará, porque o dia vai demonstrar, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quando a casa de Neusimar, lá nos Estados Unidos, queimou todinha, primeiro, o imóvel não era dela. Foi toda destruída, a casa de Neusimar e do Thomas, que ela esteja na internet me ouvindo. Ela tem que saber por que foi destruída. Porque o fogo, quando o fogo passa lambendo, ele não só destrói, mas ele purifica. O que nós estamos fazendo naquela casa ali, que foi do seu José Jacob Saad, de um judeu? Purificando-a. E não se purifica, com uma varinha de condão. E de uma hora eu faço uma oração e tá. Não, irmãos, não. Não é assim. Não é assim. Eu vou perguntar a Neusimar, eu não perguntei se já descobriu o porquê a tua casa queimou. Por que a tua casa foi Eu estou te dando um exemplo prático dos nossos dias. E vou te dar outro agora mesmo. Porque precisava de purificação. Já é a segunda
segunda vez que o Eterno está falando que o fogo virá na casa, né? Porque em Hanukkah nós botamos fogo na casa. Mateus, no capítulo 7, onde você cantou agora mesmo. Põe a letra da música aqui, por favor, de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Ishnavô. Eu quero só em português a letra, só não precisa cantar. Aqui, põe o sábio sua casa sobre a rocha. Isso são palavras de Yeshua HaMashiach. Pois ele sempre é prudente. E a chuva se encaiu e o rio transbordou, os ventos fortes deram sobre a casa. Contudo, não caiu com o vento a soprar, porque firme na rocha ela está. Olha só, põe nessa sua casa sobre a areia, porque não tem discernimento. A chuva se encaiu, o rio transbordou e os ventos fortes deram sobre a casa, e a casa então caiu e assim ela tombou. E grande a sua queda se tornou. E grande a sua queda se tornou. Então, o aviso é para que você e eu e todos nós, é para todos nós, o aviso é público. É um aviso prévio, comunicando que o prazo terminou para a construção. E ele, por misericórdia, ainda está avisando que ele vai tornar-se elástico aí um pouquinho o prazo para que os sacerdotes construam as suas casas e as suas esposas. É isso aí, é isso que ele está falando. Nossas escolhas, irmãos, determinarão se nossa casa permanecerá ou não. Vou te mostrar na Parashá. As nossas escolhas, Gênesis capítulo 13, determinarão se a nossa casa permanecerá ou não. Como, pastora? Por acaso, a casa de Ló permaneceu? Então, vamos ver na Parashá. Vamos ver. Versículo 10. Então, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes que o Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Eterno, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente e assim apartaram um do outro. Ele escolheu, ele preferiu, ele adotou, ele optou pelas obras da carne, por aquilo que os seus olhos viram. Nem tu, o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso mais que todas as coisas. Incorrigível é o nosso coração. Incorrigível. Vamos ver o que é obra da carne. Vamos repetir igual uma liçãozinha para a criança. Gálatas capítulo 5. Vamos ver o que é obra da carne. A sua escolha vai determinar se a sua casa vai ser queimada pelo fogo ou não, irmãos. E outros elementos que vão destruí-la, o vento, a tempestade, a chuva. Hein? Não, ele não concorreu com Abraão. Os pastores de Abraão e de Ló estavam em contendas. Ló se encantou com a beleza de Sodoma e Gomorra. Era uma pentápolis, 5 cidades juntas, muito famosas, mas muito orgulhosas e soberbas. Perversas. Igualzinho o nosso mundo, igualzinho o caos que se encontra hoje. A mesma coisa. Perversa. Então, ele não estava, ele se encantou com a beleza, com a aparente beleza. Olha aqui, digo porém, versículo 16 de Gálatas 5. Digo porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito de Deus não desejou Sodoma e Gomorra para Ló. Ele que escolheu, as nossas escolhas determinarão se a nossa casa permanecerá de pé ou não. Ou não. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da Torá.
Porque a Torá te mostra. E te mostra o que está certo e o que está errado. Nós estamos lá na Torá. Olhando um exemplo lá na Torá. Lech lechá. Vai por ti. Segue o teu caminho, porque o Eterno quer o bem para você. Ele não quer mal e para mim. Olha aqui. As obras da carne são conhecidos, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim. Não se constrói uma casa com obras da carne. Não se constrói. Não se constrói. A morada de Ló foi destruída com fogo e enxofre, a 440 graus o enxofre. A morada de Ló foi destruída. Sua mulher morre. Por quê? Porque ele desejava viver uma vida regalada e não pensava na eternidade. Que a Bíblia diz que Elohim colocou a eternidade no nosso coração. Ló estava flutuante. Ló estava flutuante. Fogo e enxofre sobre a casa, a morada de Ló. Nós temos Sebna, um personagem bíblico que buscou ostentar sua morada, sua casa, onde ele seria enterrado. Não bastava a ostentação que Sebna mantinha física. Ele buscou construir um túmulo junto aos reis. Vamos lá para você ver. Isaías, capítulo 22. Olha o que vai acontecer com a morada de Sebna. Capítulo 22 de Isaías, versículo 14 a 18. Ele queria uma sepultura igual o povo da droga e os chefes da máfia, da droga, como é que... Não, como é que eles chamam? Como é os do México aí? Como é que eles chamam? O cartel. O cartel lá do México, que eles fazem as suas sepulturas, as armas que eles usam, eles mandam fazer em ouro e põem tudo sobre a sepultura deles, ostentando uma riqueza para a morte. Que coisa mais nojenta. Aqui Elohim vai falar para Sebna, versículo 14, o Eterno dos Exércitos declarou isto aos meus ouvidos. Certamente esta maldade não será espiada até que morrais, diz o Eterno Elohim dos Exércitos. Assim diz o Eterno Elohim dos Exércitos. Sabe quem era esse homem, esse personagem? Ele era um alto administrador na casa do Eterno. Anda, vai ter com este administrador Sebna, o mordomo, e diz-lhe: o que é que fazes aqui? Quem te deu permissão para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a tua sepultura, ciselando na rocha, morada para ti mesmo. Cuidado, o Eterno te arrojará violentamente, ó homem forte, e seguramente te agarrará. Ele te enrolará como uma bola e te atirará em um país espaçoso. Ali morrerás, ali permanecerão os carros da tua glória desse mundo. Ó tu opróbrio da casa do Eterno. Nós estamos falando de servos de Deus que moram na casa do Eterno. Por isso que a obra é estranha. Olha aqui, ó. Ali morrerás e ali permanecerão os carros da tua glória, ó tu opróbrio da casa do teu Senhor. Está vendo? Se torna um opróbrio. A tua morada vai ser destruída. É isso aqui. Outro personagem bíblico é Passur. Sacerdote presidente da casa do Eterno. Falso profeta. Ele ostentava em suas ações, ele fazia alarde de suas qualidades e do seu cargo. Jeremias capítulo 20. Olha lá para você ver. Jeremias capítulo 20. É muito sério esse negócio da construção da casa.
porque ela fala da casa, ele fala da casa espiritual. Da casa espiritual. Olha aqui a situação de Passur, do versículo 1 ao versículo 6, Passur, filho de Imer, o sacerdote que era presidente da casa do Eterno, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Eterno. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias: o Eterno não chama o teu nome Passur, mas Magor-Misabibe, pois assim diz o Eterno, farei de ti um terror para ti mesmo, para todos os teus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos, e os teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia e feri-los-ás a espada. Também entregarei todas as riquezas desta cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas por causa da ganância, da ostentação, da glória, das obras da carne. Todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos. Saqueá-los, tomá-los e levá-los a Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o exílio para a Babilônia. Ali morrerás. Ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, os quais profetizastes falsamente. O Eterno ainda não está nos dando tempo para construir, restaurar a casa. Pode falar, meu filho. O profeta Jeremias estava denunciando a destruição da casa de Israel. E o povo e os principais, tanto ele quanto o profeta Ananias, dizendo o contrário. Não, exatamente. Não vai ocorrer destruição. E o profeta anunciando. Aí você vê que como aquele caminho dos aviões ali e aqueles 2 andares do prédio estão prejudicando a Infraero, se levanta contra na justiça, porque é prejudicar muita gente, igual esse aqui, ó, presidente da Casa do Eterno. Quantas vidas ele estava enganando com as suas falsas profecias. Quantas vidas ele estava levando para a sepultura. Quantos? O Eterno ainda não está nos dando tempo para reverter o quadro. O caso, retroceder, consertar, fazer resgate é se fazer perdoar. Quando nós construímos a casa, éramos ignorantes e construímos a casa com obras da carne. Ele quer que eu e você façamos resgate pelos pecados da carne. Irmãos, eu trouxe hoje aqui, eu vou falar o exemplo de Maria Célia. Como ela fez resgate da sua casa. Maria Célia está sentadinha aqui. Maria Célia foi para os Estados Unidos, ela, José Antônio e Persília e Ricardo. Ela foi achando que ela estava fazendo o melhor para a vida dela. E foi. Aqui ela deixou um apartamento dela e a prestação do apartamento estava muito alta, ela pôs o apartamento na justiça para baixar a prestação. Só que ela pôs na justiça, mas aconteceu algo interessante. O advogado dela não ia lá responder nada, não. O processo correu à revelia. Então, antes de Maria Célia vir, um ano antes, eu falei com ela, Maria Célia, começa a orar. O Salmo 27, que é um salmo de resgate. Eu não sabia lá que era para se fazer perdoar. Eu não sabia disso. Que ela estava se fazendo perdoar por um pecado da carne. O Salmo 111 e o Salmo 119, do versículo 105 até o versículo 112. Maria Célia, não foi Maria Célia? Aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, aqui está o Salmo 108, para vocês terem como provas, que ela mandou colocar num quadro, de tanto que ela orou. De tanto que ela orou. O Salmo 111. Aqui, ó. Está o Salmo 119, do 105 ao 111, até o 112, que eu acho que dão os 8 versículos. E interessante que o Salmo 119 é um acróstico do alfabeto hebraico. Então, o que comanda o versículo 105 ao versículo 112 do Salmos 119 é a letra hebraica Num. Exatamente o símbolo do jubileu, de libertação de cativos. A Maria Célia foi fazer resgate
resgate pela sua casa, exatamente com esse salmo. Exatamente. Eu só fui ver isso agora. Irmãos, a Maria Célia veio para a Vitória sem querer vir. Não queria vir não, Silvio. Então, deu um trabalho doido lá para vir ela, Persília e eu. As 3 viram embora. Aí viemos, da última vez que eu estive nos Estados Unidos. 2 meses que ela estava aqui. Zé Antônio chegou também. O juiz, o oficial de justiça bate na porta, Roberto. Que veio tomar posse do apartamento. Sabe o que livrou Maria Célia? 1 ano de oração, fazendo resgate, se fazendo perdoar. E ela obedeceu. E ela foi ali 1 ano. Aí, quando o oficial de justiça esteve lá, ela e Zé Antônio estavam, o apartamento tinha sido todo reformado. Aí o oficial disse, não diz que eu tive aqui, vai procurar imediatamente amanhã solução para isso. Não foi, minha filha? A sua casa própria não se perdeu, porque o Eterno interviu e ela obedeceu, orando a palavra e pedindo perdão pelos pecados, os pecados da carne. E ela se viu, então, vitoriosa nessa questão. Está com... A casa é uma necessidade básica. Amém. Hein, pastor? Fala, meu filho. filho. O interessante é que a situação ali no processo da Maria Célia, que eu conheço... É porque você conhece, né, meu filho? A questão ali foi tão... a intervenção do Eterno foi tão grande que o banco que estava cobrando não se manifestou mais no processo. Nunca mais se manifestou no processo. Olha o que o advogado está falando. Que não é costumeiro, não é normal isso acontecer. Aonde um banco vai deixar de se manifestar no processo em que ele é credor? Vocês estão vendo o que faz quando uma pessoa se põe a buscar o Eterno em oração com a sua palavra, como ela livra a sua casa? E ela livra muitos que estão em volta, seus filhos e companheiros e vizinhos e amigos, pelo seu testemunho e pelo seu exemplo de fé, como fez o nosso pai Abraão. Não é? De fé. De fé. Ela entrou para livramento e resgate da sua casa, da casa física e da casa espiritual. Não é verdade? Então, você vai ver que a Paraxá Lech Lechá vá por ti nos incentiva a arregaçar as mangas, assim, assim, e trabalhar. Por quê? Porque há uma recompensa. Porque há uma recompensa quando você e eu trabalhamos para construir dentro dos padrões da palavra do Eterno. Quer ver? Vamos lá no Salmo 110. Você vê dentro da nossa paraxá. O Salmo 110. Olha o que ele promete, porque aqui nós estamos falando de um sacerdócio no Salmo 110. Tu serás sacerdócio eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. É aquilo que foi feito ali em Gênesis capítulo 14. Tu serás sacerdote eternamente. A função sacerdotal não acabou. Não acabou. Olha aqui. A promessa para Abraão. É isso que está na nossa paraxá. Olha aqui, ó. Disse o Eterno, o Eterno ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha que é uma posição de honra que ele te coloca, você e a mim. Te convidando a uma posição de honra. Assenta-te ao meu lado, vive de fé. O Eterno enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade. Do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Precisamos estar juntos, voluntariamente trabalhando para a reconstrução da casa. Para quê? Para fazermos a batalha da vinda do Messias, do rei Messias. Jurou o Eterno e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita. Ferirás os reis no dia da sua ira. Julgarás nações. Encherás de cadáveres e ferirás os cabeças de toda a terra. No vale de Jezreel. Pelo caminho beberá do ribeiro.
pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Isso é para você e para mim. Nós prosseguiremos de cabeça erguida. Olha só, Isaías 40 para você ver. Vai lá comigo, que também está na nossa paraxá. É a nossa Haftará. Isaías 40. Aqui está a recompensa para quem trabalha. Olha o versículo 9 e 10. De Isaías 40. A recompensa para quem trabalha para construir a sua casa dentro dos padrões espirituais corretos. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, aqui está o vosso Elohim. O eterno Elohim virá com poder. O seu braço dominará. O seu galardão, a recompensa vem com ele. E o seu salário diante dele. Ele trará recompensa ao homem. Homem. Sacar salário é Issacar. É o nome de uma das tribos de Israel. Homem, sacar salário. Ele trará o seu e o meu salário. Te recompensará pelo trabalho para a construção da casa. Da sua casa, em primeiro lugar, e depois da casa do Eterno. Olha só. Então, o que acontece? Ele virá com poder. E ele trará recompensa. Olha a parábola que Yeshua conta a respeito desta recompensa. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 a 16. Esta é a parábola dos trabalhadores na vinha. Haverá uma recompensa. Olha aqui. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar Mateus 20, versículo 1, para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a recompensa, pelo trabalho realizado, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família, e disseram, estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas ele disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se há recompensa para o trabalho. Vai comigo lá em Tiago, eu quero chamar os músicos, para nós cantarmos a música Nesta Casa Construímos. Eu quero ir em Tiago com vocês. Capítulo 5, versículo 4 a 6. Olha que coisa interessante aqui, sobre o salário dos trabalhadores. Sobre o salário dos trabalhadores. 5, versículo 4, vede o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Eterno Todo-Poderoso, porque temos que pagar o salário do trabalhador. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações no dia da matança.
Condenastes e matastes o justo que não vos resistiu. Ele está falando aqui da morte de Zacarias entre o alpendre e o altar, que foi morto o profeta Zacarias. Ele está se referindo a ele dentro do trabalho da obra do Eterno, por causa de olhos de irmãos com ganância, com altivez, com soberba, que não respeitaram e mataram o profeta. Então ele diz aqui, ó, condenastes e mataste o justo, porque você não sabe discernir aquele que é ímpio e aquele que é justo. Então nós temos que trabalhar para podermos construir. Como essa música que nós vamos cantar agora, que nós vamos cantar todos, está dizendo. Construir com alegria, construir com temor e tremor no nosso coração, dentro dos padrões estabelecidos pela Torá, para termos discernimento. E não andarmos nesse mundo como um qualquer, mas como servos do Eterno, que escolheu o que é melhor, servir a Elohim de Israel, o único, o Errado de Israel, o único. Que o Eterno nos abençoe.